Tudo bem com vocês? Na disciplina de História, nós vamos aprender sobre as antigas cidades do Oriente. E nesta sessão, especificamente, vamos aprender mais de Roma. Fica aí e se liga em História. Anos 5.000 e 3.000 a.C., as cidades começaram a se desenvolver em diferentes regiões da Terra. Além de utilizar suas habilidades no desenvolvimento da agricultura e pecuária, os seres humanos tornaram-se hábeis na construção de moradias e fabricação de objetos necessários ao dia a dia e à sobrevivência. Com o passar do tempo e o crescimento da população nas cidades, outras funções sociais foram se desenvolvendo, como a dos sacerdotes, que eram os responsáveis pelos afazeres religiosos, os soldados, que trabalhavam na defesa das cidades, e de reis, que elaboravam leis e eram responsáveis pelas construções públicas. Nesse mundo antigo, o governo ele estava centralizado na mão de um rei ou de um faraó, e o trabalho era executado pela grande parte da sociedade, que era composta por camponeses. Sabemos dessas histórias porque ficaram registradas em esculturas de madeira, em pinturas de parede e em artefatos encontrados por arqueólogos. Viajaremos mais adiante no tempo e visitaremos a cidade de Roma por volta do ano 100 depois de Cristo. Nessa época, a cidade era a capital de um incrível império. No século I, a vida na cidade de Roma era bastante movimentada, pois tinha cerca de 1 milhão de habitantes e eles viviam como vivemos agora na modernidade. As pessoas iam para o trabalho, faziam compras, visitavam as casas de banho, frequentavam os templos, encontravam-se na praça principal, chamada Fórum. O principal prédio ficava localizado no centro da cidade, que era chamado de Basílica, mais ou menos assim como uma prefeitura. Nesse prédio ficavam os tribunais de justiça e o Senado, onde eram feitas e elaboradas as leis de Roma. A sociedade romana era composta de muitos pobres e poucos ricos. Na época do Império, havia ali muitos escravos também. Eles eram prisioneiros de guerra e trabalhavam para os ricos da sociedade. Os mais abastados ocupavam cargos na política, no exército ou na advocacia. Os mais pobres eram geralmente artesãos ou comerciantes. A maioria das mulheres não podiam ter essas profissões. Raramente elas ocupavam o cargo de professoras, médicas ou sacerdotisas, mas a principal função das mulheres era ficar em casa e cuidar do lar. Ainda que a cidade de Roma tenha surgido há mais de 2.000 anos, podemos encontrar grandes semelhanças na forma como ela era organizada e a forma como são organizadas as cidades atuais no mundo ocidental, pois Roma fazia parte de uma cultura ocidental. Cultura ocidental é aquela que influencia os outros povos, e Roma fazia parte dessa cultura, porque influenciou os povos europeus, que são os portugueses, os espanhóis, os franceses e muitos outros, que mais tarde colonizaram as terras no continente americano, do qual fazemos parte, o Brasil.